Domingo começou a propaganda eleitoral de 2026. E se você é criador de conteúdo, fica até o final desse vídeo, porque o recado que eu tenho para você pode te custar até 30 mil reais. O Brasil tem cerca de 4 milhões de influenciadores. Nós somos o segundo maior mercado do mundo. A gente fica atrás apenas dos Estados Unidos. E a gente roda com esse mercado mais ou menos 20 bilhões por ano. Então não é exagero nenhum eu te falar que nas próximas semanas, ou isso já está acontecendo provavelmente, de pessoas, assessores, empresários que falam sobre política, te convidarem, você, influenciador, a realizar propaganda política. E o lance aqui que eu quero deixar claro é que a propaganda política não segue a mesma lógica de qualquer publicidade. E aqui eu nem vou entrar no mérito sobre opinar sobre política, falar sobre política. Você pode, deve elogiar, criticar o seu candidato, mas a conversa aqui é sobre a publicidade mesmo. Aquela que, por trás, ela parece ser uma crítica ou, na verdade, um elogio, mas que por trás tem interesse e tem dinheiro rolando. Isso está escrito na Lei 9.504 de 97, mais especificamente no artigo 57, que diz que é vedada a propaganda eleitoral e ela tem uma exceção, que é o impulsionamento, mas ela também deixa claro quem que pode impulsionar esse conteúdo, que é o partido, a coligação, o candidato ou o representante deles. Pessoa física não entra nessa conta. E para fechar, em março desse ano, o TSE publicou uma resolução para justamente fechar o cerco para os influenciadores que falam sobre política. Se ainda não ficou claro, deixa eu dar um exemplo. Talvez funcione. Sabe aquele colega que ele vai até um restaurante, aí ele comenta, te indica num grupo, comenta no grupo da família, assim, pessoal, vai lá porque é bom demais esse restaurante, fui muito bem atendido e tal. Só que ele não deixa claro, ele não deixa evidente que ele é um dos novos sócios desse restaurante. Então, assim, é possível que o restaurante seja bom? Claro que é possível. Mas, ao mesmo tempo, nós, receptores da mensagem, a gente tem o direito de saber que existe um interesse por trás, existe, na verdade, uma economia rodando por trás disso, né? Só que a lei eleitoral, ela vai além disso. Não tem que ficar só explícito que você recebeu. Na verdade, ela proíbe que você receba para divulgar, para falar bem de tal candidato. Entendeu? Então ela veda. Então não tem, aqui não é o papo de hashtag publi. Deixa eu deixar claro aqui que eu estou fazendo uma publicidade. Não, você não pode receber para falar bem, para divulgar determinado candidato. E lembra que lá no começo eu falei que isso poderia te custar até 30 mil reais? Pois é, na verdade, a punição para esse tipo de infração é uma multa de 5 mil até 30 mil, ou o dobro do valor que você recebeu para fazer aquela divulgação, aquela propaganda. E o detalhe aqui é que isso não recai apenas sobre o candidato. Então não adianta você falar que agora que está feito, se pegarem, é o candidato que está ferrado. Não, na verdade, isso conecta, né? Isso respinga em você também. Em você, na agência que fez a conexão entre vocês. Em casos mais graves, isso pode se tornar um crime de abuso econômico e que pode prejudicar até a elegibilidade do candidato que te procurou, te contratou. Agora, para não parecer aqui que também a punição ela é automática, em 2024, nas eleições para prefeito, né, o TSE analisou um caso, né, julgou um caso em que um prefeito comprou uma página de memes para realizar esses impulsionamentos e acabou julgando ele, acabou não reconhecendo o abuso por parte do tal prefeito. Então é importante entender também que essa punição ela não é automática, ela passa por um processo
e que tem que entender qual foi todo o contexto importa nesses casos. E aqui eu quero te dar algumas recomendações para caso você como influenciador receba esse contato de alguém querendo te pagar por algo, te pagar ali para você recomendar ou falar bem de tal candidato. Então, antes de aceitar qualquer proposta em permuta, com essa cara de parceria, o interessante é registrar tudo por meio de um contrato, ou que essa conversa entre vocês seja também registrada, para que fique tudo muito bem comprovado, depois que você consiga comprovar quem está te pagando e como que vai ser feito esse pagamento, porque aí a gente conseguiria rastrear essa situação. E se não vier formalizado por um partido ou alguém que represente o partido, cara, sai fora total, porque isso é red flag. E aqui quem mais se prejudica são os pequenos influenciadores, né, que estão começando a ganhar uma notoriedade ali e são abordados, né, por assessores, pessoas próximas ali, que tem algum interesse por trás do partido ou da candidatura de algum político. Porque pessoas grandes influenciadores que já possuem assessoria jurídica, isso tudo é organizado, é tudo gerido ali pela equipe, mas os pequenos influenciadores, às vezes, acabam, né, permitindo ou dando esse espaço de receber essas propostas, que até pode parecer vantajoso, mas eles não têm a noção do BO que eles estão arrumando, que eles estão entrando nesse tipo de negociação. Então, por isso a importância desse conteúdo, para justamente educar, informar, fazer com que vocês entendam que existem regras sobre esses assuntos. Então, guarda essa regra. Se tiver dinheiro, prêmio ou qualquer vantagem envolvida, aquilo que não é espontâneo, né, que for propaganda paga, no caso, e propaganda paga só pode acontecer pelo canal oficial do partido, contratado pelo partido, candidato ou coligação, nunca combinado direto com você. Beleza? Eu espero que tenha sido claro e que eu tenha te ajudado com esse conteúdo. Se você gostou desse vídeo, dê um like, deixa e compartilha. Os nossos contatos estarão na descrição desse vídeo, então pode contar com a gente para qualquer coisa. E até a próxima.